Dizemos amém, bem forte, aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, como é que vocês estão? Amém, glória a Deus. Primeiramente queria parabenizar as mamães, né? Um feliz dia das mães a todas as mamães, amém? E sinto informar, mas não será uma palavra sobre Maria, embora ela seja importante. Também não será uma palavra especificamente para os dias das mães, mas será uma palavra para tratar o nosso coração e mais uma vez nos chamar a atenção para aquilo que verdadeiramente importa, né? Que é o nosso querido amigo JC, Jesus Cristo. Amém? Abra suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse é pedrada, né? Eu falei para Camila, tu abre ali o culto para nós? Abro. Só não abre Apocalipse de novo, porque eu vou pregar no texto de Apocalipse. Vou tentar, né? O Espírito Santo me dê graça. Amém. Glória a Deus. Como é lindo e como é bom nós congregarmos em algum lugar, né, irmãos? Oxi, só 2 ou 3. Eu gosto de congregar, irmãos. Amém? Aprendi a gostar. Amém? Às vezes preciso ser redoutrinado pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos. É muito bom nós dizermos que somos religiosos de certo ponto, não é? É bom nós dizermos que temos algo para crer. Não é verdade? Isso é muito bom. Mas o Evangelho não é só sobre ser pleno dentro de uma religião. Vai um pouco mais além. Afinal, o que nós vemos na vida dos apóstolos e dos cristãos primitivos é bem diferente do que a gente vive hoje. Você vai dizer assim, pastor, é óbvio, né? Hoje a gente tem internet, a gente tem comunicação. Hoje as missões elas são feitas digitalmente, né? Tudo se tornou mais fácil. Mas eu não quero que vocês se apeguem a esses pontos mais na forma com que os apóstolos viviam. Era um jeito diferente. Era um fogo diferente, e aqui eu não estou falando de fogo estranho, amém? Eu estou falando de uma intensidade diferente, de um tempo diferente, onde a busca era diferente. Não tem como nós encontrarmos o Deus desses apóstolos somente buscando na religião, vai um pouco mais além. E a intenção desse sermão não é aqui despertar um saudosismo louco ou cego, tá, irmãos? Mas lembrar os irmãos que por muitas vezes nós já não temos mais a mesma intensidade como tínhamos antes. Muitas vezes nós acabamos banalizando aquilo que verdadeiramente importa. E não se preocupem, eu não vim aqui cobrá-los presença em lugar nenhum, mas chamar a atenção para aquilo que realmente importa. Porque muitas vezes nós estamos cheios do trabalho, como o pastor e eu muitas vezes conversamos. Mas nós esquecemos daquilo que verdadeiramente importa. A gente vem para cá, mas o coração fica em casa. O coração fica nas contas. Quantas vezes eu vinha para cá e a pastora estava doente, o meu culto não era bom, não era sadio, porque meu coração estava lá com ela. 2 vezes, né, amor? Primeiro por conta da doença e porque é a minha metade. Me sentia incompleto. Quando nós estamos neste lugar, ou melhor, e aqui eu não quero falar só no âmbito da igreja, mas quando nós estamos no Senhor, tem que haver uma completude. Nós temos que estar realmente 100% ali. Eu ouso até dizer, irmãos, pode ser numa oração antes de dormir. Nós não podemos sair da mesma forma. Uma oração antes do alimento, embora às vezes seja rápido, nós não podemos ficar da mesma forma, irmãos. Afinal, o Evangelho é isso, é mudança, é transformação. E eu não quero que os irmãos questionem a fé, mas que a gente pese ela na balança do Senhor essa noite. Amém? Amém. Apocalipse 2. Nós vamos ler primeiramente do 1 ao 3, mas nós vamos focar do 1 ao 7. Do 1 ao 7 nós vamos ter o cerne dessa palavra, que é: lembrem-se daquela igrejinha. Será que eu vou cantar aqui aquele hino da igrejinha? Só os antigão vão lembrar. Não, eu não vou cantar. Vou poupá-los desse desastre. Amém? Acompanhe comigo. Verso 1 de Apocalipse 2, do 1 ao 3.
ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Essa é a palavra de quem? De Jesus. Aquele que tem o governo, aquele que carrega a luz das 7 igrejas. No 2 diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Não pôde tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. No verso 3 diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No primeiro momento nós podemos tirar uma conclusão, e uma conclusão bem precipitada. Essa seria a igreja que deu certo, a igreja que fazia tudo certo. A igreja em Éfeso era conhecida pela sua doutrina irrepreensível, era conhecida também, muitas vezes, pelo evangelismo forte que havia naquele lugar. Eles não se dobravam, irmãos, quando eles eram postos à prova com alguns apóstolos fajutos. E mais à frente vai falar dos nicolaítas, mas eu reservei um tempinho para falar deles. Rejeitaram a idolatria, rejeitaram a feitiçaria, eram contra os cultos pagãos. Eles permaneciam firmes em suas atividades, eram um povo trabalhador. É muito provável que ninguém passasse fome ou passasse necessidade no meio daqueles irmãos. E isso é muito louvável. Até aqui, tudo tranquilo? Mas nós vemos para essa igreja ser citada em Apocalipse é porque há um porém. Fiquem comigo. Tinham muitas obras notáveis, obras que chamavam a atenção do Senhor. Afinal, Ele as conhecia muito bem. Eles eram perseverantes e precisavam ser, pois Éfeso, onde a igreja estava inserida, era um local muito idólatra, onde havia muita idolatria, muitos cultos pagãos, e nisso eles eram irrepreensíveis, doutrinamente impecáveis, cumpriam toda a doutrina dos cultos como ninguém. Inclusive, alguns teólogos vão dizer que das igrejas citadas em Apocalipse, ela era a mais teológica. Até mais teológica com aquela que foi irrepreensível, que agora me faltou o nome, mas Esmirna? Não, Esmirna. Filadélfia. Resistiam em tudo, só que era algo que não estava aparente. Uma questão ainda estava invisível aos seus olhos, e assim podemos ser nós, amados. E eu não posso deixar de citar Lucas 10, do 38 ao 42, não precisa abrir, mas vai falar sobre 2 mulheres, um homem santo e os desejos dos seus corações. Vai falar de uma mulher onde se debulhava aos pés de Jesus e falava do quanto ela o amava, e de outra mulher que não parava de limpar. Uma mulher que não parava de tentar agradar o mestre. Marta e Maria, né, irmãos? Essa mulher que se preocupava em agradar Jesus, ela tinha a melhor das intenções. Porém, aqui já fica o nosso primeiro ponto. O serviço em excesso, muitas vezes, esconde um vazio em nosso interior. Embora ela tivesse as melhores das intenções, ela perdeu a melhor parte. Amém? Nós estamos aproveitando a melhor parte? A melhor parte está na presença, e não quanto o culto está bonito, não o culto enquanto o culto está aceitável a nós, não enquanto os louvores estão fluindo bem, irmãos. Todo mundo sabe aqui que a gente é meio doido, mas aquelas loucuradas pentecostal nós nem incentivamos. Mas eu me lembro de um tempo onde precisava de uma velhinha com um coque e um pandeiro. Mas era loucura generalizada, pastor. Sim, às vezes até era loucura generalizada, mas era a igrejinha. Era tudo que eles tinham. E eles adoravam o Senhor em sinceridade. Hoje nós viemos para cá, cantamos os nossos worship muitas vezes sem vontade.
Talvez essa seja a pira que eu tenho contra muitas vezes estar aqui sempre, e isso nós discordamos às vezes, eu e o pastor, mas se é para estar de uma forma onde o coração não vai estar aqui, irmãos, não faz sentido algum. É semelhante a um tolo. Ou nós estamos aqui totalmente presentes, ou de nada adianta, é cumprindo uma vontade de homens. Eu vou ir porque senão o pastor César vai ficar de cara comigo, o pastor Igor vai me cobrar. Irmãos, você tem que vir porque o Espírito Santo te trouxe, e não ficar com esse peso no coração. Pastor, como é que tu tira essas conclusões? Pela forma como nós louvamos ao Senhor, pela importância que muitas vezes nós damos à oração. E eu não estou falando da oração de segunda, eu não estou falando da oração às 6 horas, eu estou falando da oração na sua casa, onde muitas vezes nem para almoçar é. Irmãos, estou falando da realidade do pastor Igor, que por vezes e vezes se pega dando a primeira garfada. Eita, abençoe esse pedaço que eu acabei de mastigar. Estou falando da família do pastor Igor, onde por vezes, por conta da loucura dentro de casa, as crianças pilhadas, o nosso tempo de orar é: Senhor, abençoa Jesus e guarda-o, amém. Aquela oração corrida na hora de dormir. Quem nunca? Quem nunca pegou no sono? Esses dias, estava com o lábio inchado, o tablet caiu nos meus beijos. Estava lendo a palavra e caiu nos beijos. Imagina orando. Agora, o engraçado é que num tempo passado nós tínhamos outra intensidade. O que mudou? O Senhor se adaptou às tecnologias. Ao meu ver, todas as coisas ficaram muito mais fáceis, porque agora nós temos acesso a tudo. Alguns vão dizer que foi a teologia, mas ela deveria servir para nos instruir cada vez mais, não para nos afastar do Senhor. Ela deveria servir para nos lembrar que na igrejinha, lá naquele tempo passado, havia sinceridade, havia consciência. Aqui, graças a Deus, nós não temos imoralidade exposta. Nós não temos um culto cheio de frenesi. Mas às vezes nós perdemos a oportunidade de sermos um pouquinho mais no Senhor. E aí vem as frustrações, irmãos. Mais à frente nós vamos ver o porquê que isso acontece. Mas a gente não entende, quer cobrar a Deus. Queridos, nós mudamos. Nós nos afastamos do Senhor. Nós nos cegamos. E aí fica, de uma forma até controversa o que eu vou falar, mas os irmãos, eu creio que os irmãos irão entender. Satanás, ele faz bem pouquinho para nos tirar da graça. Porque a maior parte do trabalho nós já estamos fazendo, nós não oramos, nós não buscamos. Quando viemos de má vontade. Quando viemos, eu vou ir para satisfazer aquela mulher chata que fica me mandando ir. Irmãos, nós conversávamos quarta-feira no GF, e a Duda, filha do pastor, lembrou algo da infância deles. E aí eu ainda disse: olha, eu tenho uma mensagem preparada, eu não sabia que ia pregar ainda. Eu tenho uma mensagem preparada que eu estou doido para levar. A hora que eu pregar vai ser essa mensagem. Aí o pastor: pode pregar. E o resto que vocês já conhecem, né? Está acontecendo. E aí a Duda falou da infância dela e do Gui, de um tempo onde eles eram pequenininhos. Eu vou dar uma explanada, tá? Foi mal. Eles eram pequenininhos, mas eles ficavam no culto presentes. Eles adoravam. Eu ouvi uma história uma vez, acho que a Duda pequenininha, falava em outras línguas. Profetizavam. Hoje é uma briga para mim deixar o José 3 tijoletas de mim. Quem é que está errando é Deus? Pais, o bem mais precioso que nós podemos ter, estão se perdendo. O telefone, eles têm mais amor pelo telefone, pela televisão, do que a nós, os pais deles. Eu sei porque eu passo por isso em casa, irmãos. E os meus filhos, eles têm acesso ao telefone 2 horas por dia. Pastor é carrasco. Às vezes eu sou nojento mesmo, aí libera em outras coisas, mais nojento em outras.
Mas eu prefiro errar por conta do zelo do que por falta dele, do que ver os meus filhos se perdendo. E é uma luta, eu tenho que negociar com eles. José hoje queria trazer o Homem-Aranha dele. Aí eu disse: filho, se tu te comportar no culto, no próximo tu leva, tem que dar uma jogada, irmãos. Aí hoje ele até deu uma oradinha ali. Hoje ele deu uma acalmada, eu vou ter que cumprir com a palavra, né? Semana que vem ele vai trazer, se ele não aprontar. Mas vocês estão entendendo que o melhor está passando por conta de nós mesmos. E aí é impossível não falar do passado com um ar de saudade, irmãos. Eu lembro da minha primeira experiência com o Espírito Santo. Foi em um acampamento. Eu não quero ficar aqui só falando de mim, tá? Mas foi em um acampamento. Nós não tínhamos nada. Nós tínhamos um carrão e um violão. Uma velhinha que parecia um pirocóptero. E ela cantou um hino que dizia assim: aleluia, aleluia, aleluia. Só existia isso no hino. Não tinha nada mais. Não falava nem de Jesus. Era aleluia, aleluia. E ela cantava e ficava repetindo aleluia, 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 aleluia. E ela chegou para mim e disse assim: abre a boca e profetiza. Eu lembro que eu falei em línguas estranhas mais ou menos umas 2 horas. Para mim foram como 15 minutos. Foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Irmãos, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não estou aqui na posição de julgador, mas vocês entendem que no passado nós éramos mais intensos? Por que lembrar da igrejinha? Porque foi lá atrás onde Jesus nos encontrou. O ensino aqui é autoexplicativo. Fazer tudo certo não salva, tampouco te aproxima de Cristo. O que salva e aproxima de Cristo é entender que Ele primeiro nos amou. Ele nos amou. O primeiro ponto foi esse: uma igreja que fazia tudo certo, uma igreja que andava na linha, uma igreja quase irrepreensível. O segundo ponto que eu quero trazer essa noite é o problema que estava invisível. Verso 4, por favor. Apocalipse 2:4 diz assim: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso nunca foi falta de trabalho, falta de conhecimento, resistência aos nicolaítas. Não, não foi isso. O que faltava em Éfeso era amor. E não era amor entre eles, porque isso eu até acredito que tinha. Para eles darem tão certo, tem que ser uma igreja que anda muito alinhadinha. Todos os pensamentos tinham que ser quase que iguais para não haver divisões. Vocês estão pegando? O amor que eles se afastaram foi do amor de Cristo Jesus. E uma igreja afastada de Cristo, ela vira palha, como nós aprendemos semana passada. Eles continuavam fazendo suas obras, cumprindo seu script evangeliquez, mas lhe faltava amor. Mais especificamente, o amor do início, aquele amor que havia encontrado eles lá atrás, aquele amor, irmãos, que me encontrou e te encontrou muito provavelmente numa igreja de garagem. Mas pastor, nós evoluímos, hoje nós estamos num prédio, amém, nós estamos num prédio, mas o Espírito Santo ficou na garagem? Deixamos ele lá. E é prejudicial trazer hoje para dentro da igreja, por quê? Porque senão nós vamos ter que amar mais, nós vamos ter que entregar mais. Alguns irmãos mais próximos sabem que ultimamente eu tenho passado por uma fase bem complicada. Eu já falei isso para o pastor César. Nós nunca vamos ter plenitude em tudo. Eu sou muito bom no que eu faço, graças a Deus, no meu trabalho, mas não tem como eu conciliar as duas coisas. Não tem como eu conciliar as duas coisas. Se alguém consegue, glória a Deus por isso. Eu não estou conseguindo. Mas eu me peguei esses dias pensando em um tempo onde o horário não importava. E eu não estou falando, mais uma vez, não é de estar aqui, irmãos, mas eu não tinha hora para orar. O pastor se lembra disso. Chegava na ferragem, irmão, vamos tomar um mate? Não, pastor, eu estou de jejum. Te lembra? Jejum total, jejum total. Hoje eu entendo o sentido do jejum, óbvio, mas era intenso.
era intenso. Onde muitas vezes eu não tinha nada para comer dentro de casa. E eu ia orar, porque eu estava aprendendo a dependência do Senhor. E lá batia um irmão. Chegava a provisão mais uma vez. Aí eu lhes pergunto, o que mudou? Foi o Senhor que me abandonou? Fomos nós que abandonamos Ele, irmãos. Fomos nós que esquecemos do amor que abraça, o amor que cuida, o amor que olha para um mendigo na rua e diz, olha, eu te amo. E não é para você pegar e levar para casa e cuidar do mendigo, não, porque não tem como a gente fazer isso. Mas é amar como Jesus amava, como Jesus te amou. Você tem noção de que você era uma porcaria, você e eu? E a gente melhorou bem pouquinho a coisa. A diferença é que agora nós temos o selo da promessa, nós somos selados pelo Espírito Santo, é o que a palavra me diz. Não é a palavra do pastor Igor, tá? Não vão achar não, ele está tirando isso da cabeça. Isso é a palavra de Deus. Olha a responsabilidade, irmãos. E aqui eu preciso apertar mais uma vez o salto. Queridos, como vai o testemunho aí fora? Nas nossas empresas, com os nossos familiares. Porque ser religioso é muito fácil. Tu precisa ir para a igreja, isso é muito fácil a gente falar. Mas mostrar a igreja para as outras pessoas, mostrar amor, amar como Jesus amava, como Jesus amou, perdão. Precisamos lembrar da igrejinha, e ela representa um tempo onde não tinha uma grande estrutura, mas havia amor. Olha, peguem isso. Não tinha boa aparência, pastor, mas tinha presença. Não tinha muito tempo, mas havia entrega. Como é que antes cabia e agora não cabe? Aí a gente vem para um lugar onde, irmãos, todos nós temos os nossos desvios teológicos. Todos nós. Mas até hoje, e eu não estou puxando o assado para o nosso lado, eu não consegui congregar em um lugar onde batesse o mais próximo daquilo que eu creio. Estou falando aqui. E aí a gente vem para um lugar sem vontade, para um lugar que nos amou, onde Cristo nos amou com conhecimento. Olha só, queridos. Desviar por excesso de conhecimento. Talvez a sua falta de fé e falta de vontade é excesso de teologia. Talvez nosso desânimo é reflexo da presença física e carnal nos cultos, faltando a espiritualidade. Talvez você se tornou um ótimo crente, mas um péssimo cristão. Está o tempo todo no piloto automático. E aqui eu preciso falar algo. Isso tem me incomodado pra caramba. O nosso louvor. Não o nosso louvor aqui da igreja, mas o nosso louvor íntimo, irmãos. Um crente maduro, amém? Um crente maduro vê Deus até ali naquele cantor sertanejo antigão, pastor, me ajuda aí. Até numa música do Daniel, onde falava do amor. Eu não estou dizendo que nós devemos cantar aqui, amém? O que eu estou apresentando para a igreja é que nós vivemos num mundo secular e não tem como nós fazermos essa separação, queridos. Mas a gente pode sim apresentar Deus nessas coisas. Diferente daquilo que nós aprendemos semana passada, que nós podemos participar do erro e levar outros ao erro. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que pelo Deus que habita em nós podemos ver as coisas, ver nas coisas, ver a Deus. Vocês estão entendendo? O pessoal está pegando, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu posso ser um bom profissional e ser cristão. Eu posso ser um bom patrão e ser cristão. Enfim, em todas as áreas.
O que eu não posso é dizer que sou cristão e dizer assim: eu odeio petista, eu odeio bolsonarista, eu odeio homossexual. Não, irmãos, nós não podemos odiar. O pastor está dizendo para a gente ser conivente. Não, tira essa seta do diabo do teu coração. Nós não temos que ser conivente com pecado algum. E vejam bem, eu estou falando de extremos. Mas nós precisamos amar essas pessoas, porque são elas que vão preencher esses bancos que hoje estão vazios e aquele espaço ali, queridos. Ou a gente retorna para a igrejinha e lembra de como a gente foi recepcionado, ou nós vamos botar gente fora. E aqui é geral. Torno a dizer, hoje ainda o lugar mais sadio para recepcionar as pessoas eu creio, para mim, é aqui. Entendam como quiser. Como que nós vamos apresentar um Cristo para essas pessoas se nós não tivermos o amor dele? Não adianta, irmãos, a gente vir para cá só cumprir tabela e o chamado que é bom, esquecido. Vocês estão entendendo? 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, se puder botar na tela, bota, se puder abrir, abra. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. 2. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada tem proveito. Quem aqui está casado com a esposa porque acha ela bacana e um parceiro para a vida somente? Ou a esposa com o esposo? Ninguém faz isso porque quer viver uma aventura, irmãos. Estou casado com essa beça porque eu a amo. Terra. Mais que isso, eu vejo Jesus na vida dessa mulher. Eu vejo o quanto Deus me ama através da vida dela. Eu vejo o quanto Deus me ama através da vida dos pastores e na vida de alguns irmãos. Amém? De nada adianta cumprir tudo e não amar. Era isso que os fariseus faziam. Eram ótimos com a lei. Eram perfeitos, irrepreensíveis. Eles não cuspiam no chão para que não houvesse a chance de germinar, irmãos. Vai que pegue uma sementinha ali e germine no sábado. Isso é proibido. Mas tinha gente pedindo esmola na porta do templo. Tinha viúva dando tudo o que tinha ali, porque era brutalmente roubada pelos fariseus. Roubada pelo sistema. E aqui toca em nós mais uma vez. Outrora nós fomos também roubados, e hoje que nós temos a chance, eu não vou dar para a igreja. Estou falando da minha realidade, irmãos. Quantas vezes eu disse, eu não tenho que dar para a igreja? Quantos de nós ainda vivem isso? E aí sim, irmãos, nós não vamos ter plenitude nunca. Porque cada atitude nossa nos afasta cada vez mais do Senhor. O que você vem buscar aqui? Não, sinceramente, faz um exercício mental. O que você vem fazer aqui? Você vem para me agradar? Você vem para agradar o pastor César? É a nossa reunião solene. Se não for por motivo de doença, irmãos, cansaço. Por favor, irmãos, ou força maior, trabalho. Não tem desculpa. Não temos desculpa. Aí você quer que eu acredite que aqui você está emburrado. Em casa você busca, você lê a palavra. Não tem como. Não existe isso, queridos.
Eu sempre digo isso, sabe quem é que não falta um culto? O diabo, o sete pele. Ele às vezes é mais crente que nós. Como assim, pastor? Porque acaba que os cultos muitas vezes é mais para ele. Não estou dizendo aqui, tá? Mas em alguns lugares aí o culto é mais para ele do que para Jesus. Vai ter um nome. Eu quero saber o nome de capeta, rapaz. Ele já perdeu. O que interessa para mim é que ele já perdeu. Jesus venceu na cruz do Calvário e glória a Deus por isso. Amém. Desperta, né, igreja? Ele perdeu. É isso que nos importa. Isso nos leva ao terceiro ponto da ministração de hoje. O chamado. O poder do verbo e o perigo de não voltar. Abra de novo aí em Apocalipse, capítulo 2, do 5 ao 6 agora. Isso me entristece porque o mundo é intenso. Nossos patrões, na hora de ganhar dinheiro, eles são intensos. O mundo aí fora, quando tem um objetivo, ele é intenso, mas nós que estamos caminhando para uma vida eterna, é de qualquer jeito. Você está entendendo que eu não quero que você venha para cá e comece a bater palma que nem doido durante o louvor, ou comece a gritar línguas estranhas só para me agradar? Não, não é isso. Venha para cá de corpo presente, com a mente, o coração, com expectativa de receber algo do Senhor. Como era lá atrás. Como era quando Jesus te encontrou. O troço era tão doido, irmãos. Eu era tão maluco. A gente tinha visão. Tinha umas coisas doidas, cara. Tinha visão, era isso, era aquilo. Mas estava lá. Ia para o monte, orar no monte. Qual é a diferença de orar em casa? A intensidade. Agora faz sentido. Ah, pastor, mas eu não preciso ir para o monte para orar. Amém, não precisa. Mas eu duvido que se não houver esse distanciamento, você vai fazer na sua casa. Ou alguém aqui arrasta os móveis para dar uma giradinha no manto. Não, né? Porque é fora do cômodo. É fora da realidade. Nós precisamos ser aqueles centrados. Nós precisamos ser aqueles que é só a doutrina. Me mostre na Bíblia aonde a doutrina salva e eu não prego mais. Ou melhor, onde só a doutrina salva. Para não pecar por palavra, né? Eu não prego mais. Apocalipse 2, do 5 ao 6. Lembre-se de onde caiu. Ah, lembra-se. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar. Ou seja, lhe tomarei a luz. Lhe tomarei o poder do Espírito Santo. Verso 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. É como se Deus estivesse dizendo assim, Jesus estivesse dizendo assim, olha, nesse ponto aqui, com os hereges, vocês são legalzinho. Vocês expulsam eles. Mas voltem para o principal para que vocês não percam todas essas boas obras. Voltem para o principal para que vocês não sejam condenados por conta desse excesso. A igreja está disposta a voltar para o principal para não pecar por excesso? O principal é Cristo, amém? Deus não pede inovação. Novidades nas sinagogas de Satanás já estão cheias. Ele quer retorno, ele quer regresso, mas não para a velha vida, para o velho homem, não. Regresso ao Evangelho vivo e verdadeiro. Regresso àquele tempo onde nada mais importava, onde o Senhor ele parava o relógio, e agora eu vi o relógio está parado mesmo, mas ele parava o relógio para que a gente não se importasse com o tempo de oração. Onde 3 horas orando pareciam 3 minutos. Eu li uma citação através da vida do pastor Paulo Júnior, do livro O Diário de David Brainerd. Foi um missionário, um homem de Deus, morreu aos 32 anos, a minha idade, se não me engano, 28, não, enfim, 32 anos.
Depois pesquise na internet. 32? E ele deixou o seu diário. E ele descreve no seu diário que certa vez ele foi perguntado por alguém do que ele se arrependia, já perto do leito de morte, jovem, tuberculoso, perdendo os pedaços por dentro. E ele disse: eu me arrependo de não ter orado mais. Eu me arrependo de não ter feito mais para o Senhor. De não ter ganhado mais almas para o Senhor, de ter amado mais as pessoas. Do que você se arrepende se o Senhor pedisse a sua vida agora? Nossa, eu tenho um livro, gente. Deus quer que os nossos rostos estejam voltados para Ele novamente. Que nossas obras sejam cheias de amor, que nossa assiduidade não seja por obrigação, mas por amor. E aí, para não ficar citando o pregador de fora, nós temos um pregador aqui que ele é mais ou menos, mas ele é o nosso pastor. E ele um dia pregou sobre amor à obra. Me ajuda aí, pastor. E amor à causa, que fala exatamente disso, de intensidade naquilo que fazemos ao Senhor. Como diz em Colossenses, tudo que fazemos, que façamos com amor, como se fosse para o próprio Deus. Aqui parafraseando, tá? Deus quer que sejamos coerentes em nosso testemunho, as obras que fluíam no primeiro amor. Não é apenas sentir os primeiros sentimentos, aquele arrepio que a gente sentia quando orava. Não, eu não estou falando disso. Daquele xerebicanta que acontecia quando o pessoal se juntava. Não, vai mais além. Aquele frenesi de línguas estranhas. Não, irmãos, eu estou falando da simplicidade. Eu estou falando do tempo que ouvir a palavra era mais importante do que dormir. Não sente apenas os teus primeiros sentimentos, mas sente mas obras que fluam do mesmo princípio que anteriormente. Que tenhamos a fé que opera pelo amor. Isso explica muita coisa. Por isso que a nossa fé é morna, pastor. Por isso que as nossas raízes não estão plantadas junto ao ribeiro, porque nós rejeitamos o rio da vida. Vocês entendem o quanto isso é perigoso? A palavra de Deus diz, nesse versículo que nós lemos, que o poder seria tomado se essa igreja não voltasse. Eu não sei vocês, mas morrer sem Cristo, eu não vou. Não quero e não vou. Perguntem para o José e para a Vitória se eles têm certeza da salvação. A menos que eles estejam querendo me sacanear, eles vão dizer que tem, que vão para o céu, vão para Jesus, e que o diabo não presta. Mas eles são tão pequenininhos, eles são tão pequenininhos, mas se eu não começar a doutrinar eles agora, se eles puderem achar que eles podem ir para o inferno por N ou B, eles vão querer ir para lá, porque nós temos uma sede pelo desconhecido, até nos tornarmos frios espiritualmente. Pais, esse é o nosso papel, manter os filhos na linha. E aí não adianta nós carregarmos pingente, ser tu uma bênção, eu e minha casa servimos o Senhor, se você bota galinha pintadinha para o seu filho ver, ou mais além. Você instrui a igreja e em casa é uma droga. Você vem à igreja, mas em casa bate na esposa, bate nos filhos. Não estou dizendo que esse é o caso, mas pode ser. Vocês entendem? Não faz sentido. Ei, lembrem da igrejinha, do tempo que você orava mais, do tempo que você chorava mais, do tempo em que você e eu dependíamos exclusivamente do Senhor. Não tinha condicionamento, não tinha worship naquela época, não tinha, graças a Deus. Worship é bom, até ali, tem muita música boa, irmãos. Hoje nós cantamos Só para Te Adorar, eu não sei nome de música nenhuma, tá? Então, Só para Te Adorar, eu lembro que nós cantávamos
lá no passado esse louvor, quando cantava ali que o véu do templo tinha se rasgado. Nossa, era o auge. O véu que separava, ele já não separa mais, porque o meu Cristo comprou isso para mim na cruz e para você também. O véu não separa mais. Sem condicionamento, sem barganha, somente pelo amor. Deus dá 3 ações aos Efésios que cabem muito bem a nós. Primeiro, lembre-se. Todo mundo aqui é um ser pensante, amém? Ninguém aqui tem cérebro de coelho. Então nós podemos lembrar. Lembre-se e traga à memória o que te aproxima de Deus. Aquele tempo. Sem saudosismo. Mas comece em casa. Senhor, eu desejo essa intensidade. Eu quero, Senhor. Eu preciso, porque senão eu vou morrer. Eu vou morrer, Deus. Ei, me resgata, eu estou morrendo, Senhor. Lembra-te. Segundo, arrependa-te. Mude de direção, mate o velho homem. Lutero tem uma frase que ele matou o velho homem nas águas do batismo. Mas no outro dia ele descobriu que o desgraçado sabia nadar. Assim somos nós. Agora eu me batizei, está tudo tranquilo, mas na primeira oportunidade atola o pé no barro. Para não falar uma coisa mais esdrúxula. Arrependa-te, muda de direção, mate o velho homem, rejeite o pecado, fuja do mal. Fuja do mal. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque. Uma vez eu preguei sobre isso aqui, vocês lembram a conclusão que nós chegamos? A maioria de nós ia estar aqui com o olho, sem uma mão. Aqui é de uma forma figurada, amém, irmãos? Se te faz pecar, que foi o que o pastor falou semana passada, então não faz. Se vai levar o engano, não pratica. Se vai colocar a tua fé à prova a ponto de que tu vai cair, jovens, não façam. Adultos, idosos, não façam. Ensinem para os seus filhos. Eu trolei meus pais. Isso é pecado, é mentira. Falou um palavrão. Foi só um palavrãozinho, uma palavra torpe. Dali a pouco está mandando a mãe para aquele lugar. Se não houver correção, irmãos, a chance de estarmos mais próximo do inferno é grande. E aqui eu não estou querendo questionar a salvação de ninguém, mas ponderem. Ponderem. Volte às velhas práticas da fé, amém? Recomece. Retroceder não é feio. Além de bonito, é profético. Nos faz caminhar ainda mais longe. Quem é que lembra da famosa frase que eu roubei de um pregador há um tempo atrás? A flecha, para ir mais adiante, ela precisa ser o quê? Puxada para trás. Nós precisamos reconhecer onde erramos. Nós precisamos retroceder. E muitas vezes começar de novo. Mesmo que doa, mesmo que não faça sentido, mesmo que seja a única alternativa, faça, retroceda. Se for para não perder a vida inteira no inferno, retroceda. Mas existe o perigo de não voltar. Perigo esse que a maioria de nós pratica. Sabe por quê? Vergonha de se entregar. Medo de se entregar. Só que nós aprendemos que cremos num Cristo onde isso já não mais importa. A palavra de Deus diz que todas as coisas nele se fizeram novas. E agora é graça. Agora, que se dane se vão rir de mim. Que se dane se vão criticar a forma como eu estou batendo palma. Ou como eu estou cantando. Só se expresse. Se expresse, o Senhor é um Deus expressivo. Ele espera que os seus filhos também se expressem. Se expressem. Isso já não importa. O que verdadeiramente importa,
devolver o governo ao Senhor, evitar que ele seja retirado por conta das nossas vaidades, por conta da nossa preguiça. Sim, você pode seguir existindo sem a presença. Pasmem. Você pode existir sem a presença de Deus. Você pode seguir existindo, mas sem a luz do Espírito. Qual a base para isso, pastor? O candelabro não vai ser retirado, irmãos. Se não voltar ao amor verdadeiro de Cristo, o candelabro, a luz não será retirada dessa igreja? Ela ia deixar de existir? Não. Mas só iam restar as obras e nada do Espírito Santo. Assim somos nós. Nós podemos seguir existindo, mas sem a luz do Espírito. Nós podemos seguir existindo, mas sem que Deus seja o centro. Eu acredito que esse é o erro que nós, nessa geração, mais cometemos. Todas as outras coisas importam, exceto o Senhor. Tudo é prioridade, exceto o Senhor. Consumimos todos os outros conhecimentos, mas a Bíblia não. Irmãos, sinto informar, mas é impossível ter relacionamento com o Senhor se nós não lermos a Bíblia. Ah, mas foram homens que escreveram, pastor. Cara, isso é conversa de gente sem vergonha. Isso é conversa de gente sem vergonha. Eu admiro a fé daquele pessoal doido que crê nos escritos de Ellen White, nos escritos de não sei quem mais lá. Por que, irmãos? Por que eu bato palma para a fé deles? Que eles pegam um livro aleatório à Bíblia e chamam de regra de fé. E nós, que somos os libertos, criticamos os católicos, não lemos porque foi escrita por homens. Ora, e a inspiração do Espírito Santo está onde? E aqui eu falo doido num bom sentido. A gente deveria ser doido assim, porque Paulo se fez de doido para ganhar os sábios, os loucos, perdão. É isso que nos falta. Talvez seja um pouco de loucura no Evangelho, irmãos. Talvez seja um pouco mais de tempero na comida evangélica. Você pode seguir existindo, mas sem que Deus seja o centro. Mateus 7, 21 e 23. Se puder colocar ali, eu agradeço, do 21 ao 23. Você que tem a Bíblia, pode abrir, por favor. Amém. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23 diz assim: e então lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nossa, como Deus é duro. Irmãos, com os olhos carnais, nós vamos olhar para esse texto e dizer: nossa, como Deus é malvado. Com os olhos da fé, eu afirmo a vocês: há amor nas palavras do Senhor. Há justiça nas palavras do Senhor. Porque aqui prova que aqueles que não o amaram verdadeiramente não são dignos dele. Pergunta para casa, tema para casa: você tem sido digno do Senhor? Pesa na balança, irmão. Chega em casa e pondera. Bota as crianças, quem tem filhos, e pondera. Que tipo de evangelho estamos vivendo? Para que tipo de lugar nós estamos indo, irmãos? Como eu falei há um tempo atrás, nós estamos trilhando um caminho, ou melhor, deveríamos, para um alvo, que é a salvação, queridos. Mas de que forma nós estamos fazendo isso? Quando eu vejo alguém que preparava um caminho no deserto, que era a voz que clamava no deserto, João Batista, eu vejo um homem que abdicava das coisas, abria mão de comer bem, abria mão de vestir-se bem. Por isso que a gente não consegue entender muito pastor falando problema aí afora e sendo usado por Deus.
mas está vivendo coisas extraordinárias. Como diz o nosso pastor aqui, fala Exodó ao invés de Êxodo, mas é cheio da presença, porque ama o que faz, porque ama o Senhor. Quarto ponto, e é o último ponto, e depois nós vamos para a conclusão. Amém? Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para aquele que se arrepende, tem uma promessa. Quem volta ao primeiro amor, não retorna só para sentimentos, não retorna para experiências. Quem volta ao primeiro amor, retorna à vida, retorna à essência, retorna para a comunhão de Deus. Quem volta ao primeiro amor não ganha um status novo, pelo contrário, ele até retrocede, mas recupera a inocência. Por isso que Jesus amava as crianças, elas não o julgavam pelo evangelho que ele pregava. Recupera a inocência do evangelho, não nas velhas práticas mundanas, mas aos velhos hábitos de fé que incendiavam o coração. Hoje a gente leva no deboche quando o pastor fala, isso tem que queimar, às vezes eu falo aqui. Sim, é engraçado, mas queridos, isso precisava estar ardendo dentro do nosso coração, porque existe uma história na Bíblia, onde 2 homens vinham caminhando e conversando com alguém qualquer, mas o seu coração ardia. Esse alguém qualquer era Jesus Cristo. As palavras que ele falava incendiavam os seus corações. Por isso que a minha oração tem sido aquele que ainda tem uma centelha de fé dentro do seu coração. Espírito Santo, vai e sopra mais uma vez. Espírito Santo, não que eu queira te dar uma ordem, Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor, mas por favor, sopra mais uma vez para que essa geração seja a geração que foi conhecida porque negou verdadeiramente a si mesmo, que fez um caminho reto no deserto. Incendiava o coração. Aquele tempo onde te fazia o maior dos missionários. Quando a gente via aqueles filmes trouxa, mas saía incendiado, falando em línguas. Cara, olhava Meguido. Nossa, o triunfo do Senhor. Claro, a gente sabe que tem um monte de coisa ali que não está na Bíblia e provavelmente não vai ser daquele jeito, mas a gente saía incendiado. Nossa, eu vi um filme de Deus. Deus não está morto. O enredo do filme é uma bobagem, mas do início ao fim fala da vitória de Cristo na cruz. Que louco! A filha do pastor, quem nunca assistiu esse filme? Filmes gospels, eu estou falando. Nada de Lagoa Azul, irmãos. Mas a gente saía incendiado. Quantas vezes na nossa ignorância nós cantávamos Sabor de Mel, achando que era um baita hino, e orava em línguas, expulsava demônio e fazia o escambau dentro da igreja. Eu vou acabar quebrando o púlpito, eu vou parar. E se achava o maior dos crentes. É esse tempo, irmãos. Esse tempo. O maior dos pregadores, quando lia a Bíblia, essa semana eu me peguei pensando em algo. Quando eu comecei a pregar, todo cheio de trejeitos, imitando o Marco Feliciano. Às vezes o Júnior Trovão, irmãos, muitas vezes imitando esses caras, que para mim na época eram referência, na frente do espelho. Eu escrevia até a saudação, chegava na hora, na desculpa de que o Espírito Santo estava me usando, eu rasgava o que eu tinha escrito e falava um monte de baboseira. Mas em meio a esse frenesi doido, às vezes aconteceram milagres. Às vezes o Senhor esteve ali presente. E às vezes eu sinto saudade. Vamos para a conclusão? Só de conclusão tem mais 3 páginas. Bem? Tá bom, só a pastora aqui. Conclusão. Lembre daquela igrejinha e volte para Deus.
No fim de tudo, essa mensagem não é sobre uma igreja em Éfeso, nem sobre um tempo antigo do qual não volta mais. É sobre nós. É sobre o nosso retorno para Cristo. É sobre um convite divino que ainda ecoa nos nossos corações. Irmão, fecha os olhos, faz esse exercício comigo. Pensa aí que Deus está te chamando e dizendo: volta. Volta que ainda é tempo. Volta. Ainda há tempo. Talvez hoje você veja aqui obrigado por alguém, ou por algo, ou por algum dos pastores, porque ia nos desapontar. Mas essa voz está ecoando dentro do teu peito: volta. Volta. Deus não está procurando uma igreja perfeita aos olhos dos homens, mas um coração vivo aos seus próprios olhos. Não é sobre fazer mais, saber mais, parecer mais. É sobre amar mais. Amar como no começo nós amávamos. Amar sem reservas. Amar com intimidade. Amar com verdade. Exceder o amor que você tem pela sua nega véia, pelo seu nego velho. Amar ainda mais. A igrejinha que carregamos na memória não é sobre estrutura pequena ou simplicidade estética, mas sobre um coração quebrantado. É sobre uma fé sincera, uma total dependência de Deus. É sobre um lugar onde a presença valia mais do que qualquer performance, onde lágrimas eram mais sinceras do que todo e qualquer discurso. Não tinha eloquência nenhuma. É de um lugar onde nós dávamos valor ao lugar secreto, irmãos. Valor ao lugar secreto. Hoje Deus nos chama de volta a esse lugar. Repita comigo: voltar não é fracassar. É obedecer. Voltar não é regredir. É se alinhar. Voltar não é perder. É reencontrar. Lembra da dracma perdida? Ela só foi encontrada porque alguém procurou. Porque no reino de Deus, quem volta ao primeiro amor não perde nada. Pelo contrário, ele recupera tudo. Recupera tudo. Talvez você ainda esteja de pé, ativo, presente, correndo. Mas a presença do Senhor já não lhe visita há um bom tempo. Talvez você venha em todos os cultos, mas aquela vozinha boa que falava na sua cabeça já não fala mais. Talvez você seja ótimo em fazer as tarefas da igreja, mas já não é mais tocado pelo Espírito Santo, só derrama uma lágrima quando bate o dedinho na quina das paredes. Talvez você ainda esteja de pé, ativo, presente, mas Deus não quer só a sua presença física, Ele quer o seu coração inteiro de volta. Ele não quer apenas que você faz para Ele, mas quem você é diante dEle. Com autoridade, irmãos, Deus te quer por inteiro. Deus quer o seu corpo. Deus quer a sua alma por inteiro. Deus te quer por inteiro. Então lembre-se de quando sua oração era viva. Lembre-se de quando a palavra queimava, ardia no seu peito. Lembre-se de quando Deus era suficiente. Quando o sacrifício importava. Quando nós usávamos a passagem de negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me, de um jeito sério, não para satisfazer os outros, não como jargão cristão. Depois de lembrar, volte. Vejam que tem uma série de ações. Depois de lembrar, volte para o lugar de onde tudo começou, aonde o Senhor te encontrou. E aqui não é um lugar físico, esse lugar continua sendo no Senhor. Volte para o altar, como muitos pastores gostam de dizer. Volte para o altar. O que é o altar, pastor? É a presença, responsabilidade, não as madeiras aqui.
Volte para Jesus. Porque no final, não é sobre a igreja que você frequenta. Isso é barbado. Mas sim sobre o Deus que tem habitado em você. No fim das contas, é isso que importa. E a maior promessa permanece. Quem volta, encontra a vida. Quem se arrepende, encontra a graça. Quem ama, o Senhor o encontra. Lembre da igrejinha e volte para casa. Se coloque em pé.